E aí, pessoal? Tônio Santos aqui, sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais um Flores Podcast aqui na cidade de Olho d'Água das Flores, no estado de Alagoas. É genuinamente de Olho d'Água das Flores, é meu amigo e é amigo de todos que o conhecem. Um dos melhores profissionais que Olho d'Água das Flores tem quando o assunto é fotografia ou filmagem. É o nosso grande amigo que aqui está. Clauvelivan Rocha, seja bem-vindo. Agradeço demais pelo convite. Fico muito feliz por estar aqui hoje. Sei também da importância que é o Flores Podcast aqui para o nosso município, do Olho d'Água das Flores e região. E vamos falar um pouco, né? Vamos tirar algumas dúvidas sobre essa área que eu estou trabalhando, que é o audiovisual, que tem crescido bastante nos últimos anos. Sobre a sua infância, como que foi a sua infância? Tranquilo, aproveitei bastante. E ligado ao que eu atuo hoje em dia, no caso o cinema, eu sempre fui aquela pessoa que ficou ali como um telespectador, né? Como um espectador. E quando eu assistia um filme, eu ficava encantado, maravilhado, porque eu me via, de certa forma, um dia produzindo um filme, uma produção daquela forma ali. Vamos falar primeiro do quê? Do filme que você lançou em Olho d'Água das Flores? Foi um longa ou um curta-metragem? Longa-metragem. Inclusive foi o primeiro longa-metragem daquele gênero terror trash do estado de Alagoas. Por isso que ele teve uma repercussão bastante grande na época. Foi um gênero que não é todo mundo que gosta daquele estilo de filme, né? Era um filme de terror e de zumbis. E se destacou bastante, que inclusive chamou a atenção da imprensa local na época. Da imprensa estadual, no caso, né? Local. TV Pajuçara, exato. Tal. Isso. E eu falava para o elenco, desde o começo, eu disse, olha, vamos fazer esse trabalho que eu sei que vai dar certo, vai ficar em evidências e vocês futuramente vão estar dando entrevistas em alguma emissora de televisão. Aí o pessoal ficava bastante animado e isso motivou, de certa forma, eles continuarem nessa trajetória que não foi de uma hora para outra. O filme demorou bastante tempo para ser produzido. Quanto tempo levou, Clauvelivan? 3 anos de produção. Geralmente, os filmes hollywoodianos, eles chegam à marca de meio bilhão de dólares para ser filmado. Quanto você gastou nesse seu filme, nesse longa-metragem? É como você citou a questão do gasto, também o cinema trabalha com o tempo. Então, eles têm um orçamento e tem um período também para terminar aquele filme. Na época a gente não contou com apoio, com patrocínio, e eu creio que esse filme saiu por menos de R$1.000 na produção total do filme. Toda aquela maquiagem que tem no filme, os efeitos especiais foram feitos de formas caseiras. Né? Inclusive o valor do orçamento foi gasto especificamente na maquiagem, porque na questão de transporte a gente ia a pé mesmo para as locações, alimentação não tinha, a câmera era emprestada na época. E os atores não cobraram cachê. Eles foram livre e espontânea vontade. Se doaram bastante na época, né, da produção. Então o gasto maior realmente foi com os efeitos especiais. Eu creio que o orçamento foi estimado exclusivamente só para a parte dos efeitos. Cara, e assim, você chegou a procurar o comércio local para arranjar patrocínio? Como que você era tratado nesses locais aí? Muitas pessoas me perguntam realmente o porquê de não ter tido um apoio naquela época para um trabalho que se destacou bastante, né? Que inclusive participou de várias amostras culturais de audiovisual e que na mídia teve um destaque bastante importante. Antônio, sinceramente, na época, quando eu comecei com essa ideia de produzir um filme de terror, era poucos que acreditavam. Então, de certa forma, eu preferi fazer por conta própria. Quando eu recebi alguns nãos inicialmente, eu disse, vai ser difícil a gente conseguir patrocínio. Vamos fazer por conta própria ou então a gente não vai iniciar. A gente ia passar anos sem conseguir nem iniciar o filme.
Então eu preferi dar o pontapé inicial do meu jeito mesmo, né? Com apoio e com a força do elenco que participou na época. Cara, aí você indo lá, você foi no comércio de Olho d'Água das Flores? Sim, eu não fui em todos, mas eu fui em alguns. Como eu te falei, a partir do momento que eu comecei a receber alguns nãos, me desmotivou de certa forma. E eu fiz a escolha de iniciar o filme realmente tirando do bolso. Por conta própria. Por conta própria. Clóvis Livan, todo filme tem começo, meio e fim. Sim. Você já sabia o final do filme? Eu tinha um roteiro inicial que foi alterado ao decorrer desses 3 anos. Acontecia muitos imprevistos durante a filmagem. Isso fez com que eu tivesse que alterar falas, elenco. Então eu iniciei com um roteiro, já estava pronto. Que já tinha final, começo, meio e fim. Tinha. E eu tive que alterar devido às condições que faltava de produção, às vezes de locação. Isso tudo dificultou, de certa forma, um pouco. Cara, e esse filme, ele tá disponível em alguma plataforma hoje? O pessoal tem acesso fácil ao Zona Trash? Sim, tá no YouTube. Inclusive outros canais também colocaram disponível para quem quiser assistir. Eu coloquei no meu e no YouTube a plataforma tá disponível lá sem problema. E mostrou toda essa força de vontade, né? Mesmo sem ajuda, procurou o prefeito do município, não obteve êxito. Na época ou obteve êxito? Na época não. Não conseguiu nada com o prefeito na época. Chegar com uma ideia dessa de produzir um filme... Principalmente numa cidade pequena como Olho d'Água. Principalmente numa cidade como a nossa, né? Aí eu não culpo, mas fez também com que eu me esforçasse um pouco mais. Na época realmente era difícil. Foi em 2011, então já faz um tempo. 10 anos. Mas a ideia de criar o filme foi em 2005. E naquela época eu não tinha nenhum equipamento, só tinha a vontade, que era muita. E demorou 6 anos para eu começar a dar início à produção do filme. Cara, pronto, você fez o filme com muito sacrifício, hora da estreia do filme. Como que foi a estreia do filme Zona Trash em Olho d'Água? Os 3 anos de produção, o pessoal já tinha uma especulação grande na cidade. O que é aquilo ali que estão fazendo? A gente ia para a locação e o pessoal ficava na dúvida, né? O que é que estão fazendo ali naquela localidade? Isso também gerou, de certa forma, um marketing. E a imprensa ajudou bastante, que foi bem próximo da data de lançamento do filme. E o pessoal ficou curioso. Digo, agora eu quero assistir. É daqui da cidade, vamos prestigiar, vamos dar o apoio que realmente o pessoal que se sacrificou esse tempo todo precisava, né? E superou, o clube ficou lotado. Aconteceu também outros imprevistos no dia do lançamento. Teve imprevisto ainda no dia, cara? O computador deu um problema lá. Eu tive que converter o filme de última hora, assim. Não dependia de mim. Perdeu qualidade, não? Perdeu bastante. E eu fiquei até... Eles vão ter que passar. O pessoal já tá aqui esperando. A gente ficou lá apresentando alguns curtas. E nesse período o filme tava lá renderizando ainda. Tive que diminuir a qualidade devido ao tempo. Aí conseguimos assim mesmo. Era só o que faltava a gente passou esse tempo todo já com esses acontecimentos. No dia do lançamento também tinha que acontecer alguma coisa, né? Mas isso não deixou que o pessoal prestigiasse, elogiasse, aplaudisse de pé. E tava lotado, ficou na história. Foi assim, eu não cheguei a assistir o filme, eu juro pra você que não assisti. Mas me disseram no dia do lançamento que tinha um trash, mas tinha muita comédia também. Não sei se pelos atores serem conhecidos do público, né, arrancou muita gargalhada das pessoas também, né? Foi o trash mais comédia. Proposital. Então já tava no roteiro. Isso, você sabia que isso ia acontecer? Sim. Cara, e houve um momento em que a pirataria copiou teu filme e deu um outro nome, né? Como que foi isso daí? Isso foi em 2015 para 2016. Depois do término do filme, a gente precisava vender o filme para fazer outro, para produzir outro. A gente tinha que conseguir dinheiro de alguma forma.
E eu e o Jório Fernandes, que foi um dos atores do filme, do Zona Trash, saímos aí de cidade em cidade, de Sergipe a Pernambuco, aí rodamos vários municípios, vendendo filme, de porta em porta, loja em loja. Mas essa é com a qualidade real já, né? Era, exato. Você não tinha perdido qualidade mais, foi só no dia da apresentação, né? Isso, no dia da apresentação que aconteceu esse previsto e ficou até escuro lá. A gente alugou um projetor na época, porque era tudo improvisado. A gente não tinha uma estrutura de cinema. A gente fez da forma que a gente tinha em mãos na época. Né? Usou o que tinha. Usou o que tinha. E quando o filme foi concluído, a gente caiu em campo a vender. Passamos em vários municípios. O pessoal nos recebeu muito bem, de braços abertos. E comprou bastante, a gente vendeu muito filme na época e em algumas bancas já tinha esse filme. A gente chegou em cidades que... Você chegou para vender e o filme já existia lá? Já existia. Isso também ajudou a divulgar e a gente não... Eu, na época que fiz esse filme, eu não via ele como de forma comercial. Eu queria fazer porque era uma vontade. E qual foi a sensação quando você chegou lá na banca que já viu o teu filme com uma outra capa? Eu gostei. Mesmo sendo pirateado, vai estar de boa. Sim, já tava. Mas você riu na hora ali? Inclusive a gente comprou o filme. Você comprou o filme pra ver se era real o filme. Pra deixar guardado. Sério? Esse eu tenho que levar pra casa. Vai servir de referência aqui. Hoje eu não tenho mais. Eu tenho alguns da época que a gente vendia, mas esse eu não tenho mais. Mas eu fiquei feliz. Mesmo assim, perdendo dinheiro, assim, mas ficou feliz. Foi. Ó, tem uma pergunta pra você aqui. O Contra Modinha tá no YouTube. Gostaria de saber do nosso amigo como foi para ele fazer o filme Zona Trash e se ele pensou em desistir em meio a tanta dificuldade. Fala aí pra várias vezes. O primeiro ano a gente perdeu, eu creio que 40% de imagens que era para ser concluído o longa-metragem. Teve desistência de vários atores. Vários. Principalmente no início, o pessoal não acreditava. Muitos iam lá para gravar achando que era uma brincadeira. Eu sempre levei a sério. Eu digo, eu vou fazer esse filme e vou divulgar ele, vou estrear ele um dia. Mas não tinha uma data certa. E os que acreditaram ficaram até o final. Mas teve uns que desistiram, muitos viajaram e o filme ficou nesse... Por isso que ele demorou tanto tempo. Aconteceu isso também, desistência de atores, que eu tive que colocar outros para substituir. A gente aí aquela cena você perdia, aquela cena lá. A grana que foi investida naquela parada lá. Perdi. Nem tanta grana, mas o tempo. A gente saía em locações assim, de difícil acesso e chegava na hora... Era difícil também a questão de gravação. Era na fita, não era essa tecnologia. E me disseram que você é enjoado quando se trata de filmar. Eu queria fazer um negócio da melhor forma possível. Dizem que você repetia a cena 10, 20 vezes a mesma cena. Mais. Até ficar legal. Não tanto na época, porque a gente gravava na fita. E tinha que rebombinar e gravar por cima dela. Mas hoje em dia chegou ali, apaga, refaz a cena. Mas eu creio que na época a gente gravou mais de 40 fitas. Cada fita tinha um tempo estimado ali de 1 hora. Depois tinha que voltar a gravar. Cara, então são muitas horas de gravação, né? Foram. Teve muita coisa que também não entrou naquele filme. E eu tenho guardado até hoje. Você pode fazer um relançamento caso queira, né? Poderia também fazer algum documentário, alguma coisa parecida com o material que sobrou. Ficaria da hora, velho. Ficaria muito da hora. Mano, agora fala pra mim. Zona Trash já foi, pá. Sim. Sucesso absoluto de bilheteria. Foi. Temos agora um novo que é o Sertão em Fúria. A quantas anda essas filmagens aí do Sertão em Fúria? O Zona Trash foi uma escola pra mim. E agora serviu de aprendizado para nesse novo projeto eu não errar. Ou não tentar errar como eu errei no anterior. E eu estou fazendo com muita calma, com paciência. Seguindo agora realmente uma linguagem que na época eu não tinha conhecimento. Não tinha um estudo. Eu fiz realmente ali na cara e na coragem.
E esse agora eu tô fazendo com a paciência para fazer um trabalho mais profissional. Será assim meados do ano que vem tá pronto já? Eu pretendo finalizar nesses 12 meses, nesse um ano. Em um ano? Mas o projeto, na época que eu apresentei para os patrocinadores, estava estimado em menos de 12 meses. Só que aconteceu esses imprevistos e produção independente tem dessas coisas, né? Mas eu creio que nesses 12 meses a gente conclua as gravações e faça um lançamento também para fazer jus a esse esforço, né? Esse trabalho todo que foi, que está sendo, né? Essa produção do Sertão em Fúria. Muito obrigado por ter aceito o meu convite. Sei o quanto é difícil conseguir uma agenda com você. Sim. Quero pedir a Deus que ilumine seus caminhos, que te dê muito sucesso, que te dê paz, saúde, sabedoria e força para continuar. Não desista, siga em frente, é para frente que se anda. Forte abraço e agora suas considerações finais, por favor. Antônio, obrigado mais uma vez. Eu fico muito grato, satisfeito e espero voltar aqui mais vezes, viu? Sim, claro. Seu convite, eu sei que não foi o primeiro, você me convidou várias vezes, infelizmente eu não pude comparecer aqui em outras oportunidades, mas só tenho a agradecer e pode contar comigo, quando quiser pode me chamar que eu estarei à disposição. Cara, muito obrigado mesmo, mais uma vez, de coração, que Deus te abençoe. Valeu, Antônio. Você é um ser iluminado por Deus. Sucesso pelo trabalho, eu creio que é só o começo aqui, muita coisa boa está por vir, tanto para mim quanto para você, nos seus projetos, e vamos aguardar aí que muitas coisas boas virão. Valeu, mano. Mais uma vez. Obrigado. Tamo junto. Tamo junto.